Olá, eu sou o professor Cristiano Campidelli, de Direito Processual Penal, e eu quero lhes dar as boas-vindas à nossa aula sobre inquérito policial e investigação penal. E nós vamos começar os nossos estudos falando dele, o inquérito policial. Bom, vamos lá. Nós temos um gênero chamado investigação preliminar. O que é investigação preliminar? Segundo a doutrina, investigação preliminar é um instrumento de recognição, de reconhecimento, de retrospecção, de reconstrução do fato criminoso da forma mais aproximada possível com que ele tenha ocorrido na realidade. E esse gênero investigação preliminar tem diversas espécies. E a espécie por excelência é justamente o inquérito policial. E por que que o inquérito policial é a espécie por excelência do gênero investigação preliminar? Primeiro, porque é a única espécie prevista no Código de Processo Penal. Segundo, porque é a espécie mais realizada. E terceiro, porque o inquérito policial é feito por quem a Constituição disse que deve fazer investigação criminal, que são as polícias civis dos estados e do Distrito Federal e a Polícia Federal da União. Agora, nós temos outras espécies de investigação preliminar, tais como a investigação conduzida pelo MP, tais como o termo circunstanciado de ocorrência, tais como a comissão parlamentar de inquérito, ou até mesmo a investigação defensiva. Ok? Agora, a espécie por excelência do gênero investigação preliminar é o inquérito policial. Ok? Então, o inquérito policial é uma espécie de investigação preliminar. Ok? Pois bem, agora, o inquérito ele é processo ou procedimento? Vamos lá. Segundo a exposição de motivos do CPP de 41, o inquérito policial é um processo preliminar ou preparatório da ação penal, absolutamente necessário como garantia contra assodados juízos. Então, a exposição de motivos do Código de Processo Penal de 1941 disse que o inquérito é um processo preliminar ou preparatório da ação penal, absolutamente necessário como garantia contra assodados juízos. Só que a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante discordam do CPP e afirmam que o inquérito não é processo, mas sim procedimento. Então, com base nisso, o conceito mais aceito de inquérito policial é o seguinte: procedimento administrativo preliminar, pré-processual, de natureza investigatória, presidido pelo delegado de Polícia Civil ou Federal, que tem como objetivo a apuração da materialidade, circunstâncias e autoria de uma infração penal. Então, conceitualmente, segundo doutrina majoritária e jurisprudência dominantes, inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar, pré-processual, de natureza investigatória, presidido pelo delegado de Polícia Civil ou Federal, que tem como objetivo a apuração da materialidade, circunstâncias e autoria de uma infração penal. Ok? Beleza. Bom, então, vistos aí, né, natureza, conceito, finalidade do inquérito, vamos então para as suas características, ok? O inquérito tem algumas características, e a primeira delas é que o inquérito é inquisitivo. O que significa isso? Significa que, via de regra, não se respeita ampla defesa e contraditório no inquérito. Isso é óbvio, gente. Imagina só se o delegado tivesse que informar ao investigado que instaurou o inquérito, todas as diligências que ele vai fazer, se ele vai realizar uma busca e apreensão, se ele vai
representar por interceptação telefônica, se ele vai representar para prisão preventiva, prisão temporária, enfim, não ia dar certo. Por quê? Porque aí o investigado, né, se for realmente alguém criminoso, ele vai tornar tudo isso inócuo, ineficaz. Okay? Então, por isso, o inquérito ele é inquisitivo. Ele, via de regra, não respeita a ampla defesa e contraditório. Mas nós temos algumas mitigações. Uma primeira mitigação está lá na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia do OAB, cujo artigo 7º traz os direitos do advogado. E o inciso 21 traz um direito do advogado, que é o quê? Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. O que significa isso? O advogado tem direito de acompanhar o cliente dele, que está sendo investigado. Quer esse cliente esteja prestando declarações, quer esteja prestando depoimento, quer esteja sendo interrogado. O advogado tem direito de acompanhar, de assistir ao cliente dele. Ok? Tá. Agora, isso vai acontecer quando o advogado estiver presente na delegacia, ele tem direito de assistir ao cliente dele. E se o delegado impedir que o advogado presente na delegacia acompanhe o cliente dele, aquele ato realizado pelo delegado, declaração, depoimento, interrogatório, será nulo e as provas dele decorrentes ou derivadas também serão nulas. Então, não adianta o delegado impedir que o advogado que está presente acompanhe o cliente dele, porque não vai adiantar, aquilo vai ser invalidado. Ok? Agora, e se o advogado não estiver na delegacia? E se o preso ou o investigado, suspeito, indiciado, ele não tiver advogado? O que o delegado tem que fazer? O delegado tem que nomear o defensor? Não. Esse dispositivo não obriga que o delegado nomeie defensor para ninguém. Ok? Então, o que o dispositivo está dizendo é, o advogado tem direito de acompanhar o cliente dele, que está sendo investigado, nas declarações, depoimentos ou interrogatórios que ele prestar. Ok? Agora, e se o cliente dele, e se o preso ou o investigado, o indiciado, não tem advogado? O que o delegado tem que fazer? Tem que nomear defensor? Não. O delegado vai cumprir o que a lei manda. Então, suponhamos, se for caso de prisão em flagrante, o preso não tem advogado, ou ligou, o advogado não atendeu, tem outra cidade e tal. O que o delegado faz? Qualifica o sujeito, cientifica ele do que pesa contra ele, informa a ele dos seus direitos constitucionais, inclusive de ficar em silêncio, e dá início ao interrogatório. Se o cara não quiser responder as perguntas, falar que só fala em juízo ou só fala na presença do advogado, o delegado encerra o interrogatório, né, e faz lá o seu despacho pós-flagrancial e encaminha o auto de prisão em flagrante ao juiz, ao MP e, como o sujeito não tem advogado, cópia para a Defensoria Pública, tudo no prazo de 24 horas, artigo 306, parágrafo 1º do CPP. O delegado agora está investigando o inquérito instaurado por portaria e aí intimou um sujeito que é o suspeito para poder ouvir declarações ou para poder fazer o interrogatório já o indiciando. E ele chega sem advogado na delegacia. O que o delegado faz? A mesma coisa. Se for indiciar, qualifica, cientifica do que pesa contra ele e informa do direito constitucional de ficar em silêncio, né, dos direitos constitucionais, inclusive, de ficar em silêncio, e, se o sujeito falar que só fala em juízo ou na presença de advogado, encerra o interrogatório. Se o sujeito quiser responder, consiga nas respostas. Ok? Então, o delegado pode ouvir alguém sem advogado? Pode. O que o delegado não pode é impedir que alguém que tem advogado seja assistido por esse advogado que está presente na delegacia e o delegado não deixa ele entrar para acompanhar. Isso não pode. Isso, inclusive, é abuso de autoridade. Isso aí vai anular tudo, ok? Então, essa é uma primeira mitigação à inquisitividade. O advogado que se fizer presente tem direito de acompanhar o cliente dele nas declarações, depoimentos e interrogatórios que ele for prestar. Aqui o dispositivo não fala declarações, mas, obviamente, né, é porque declarações, gente, é quando a pessoa ainda está na condição de suspeito, ok? Ainda na condição de suspeito, ele presta declarações. Depoimento é se ele for, né, testemunha ou, se ele for investigado,
colaborador e presta depoimento. Em interrogatório, é o indiciado. Ok? Então, o advogado tem direito de acompanhar o seu cliente. Agora, se o preso ou o investigado não tem advogado, o delegado não é obrigado a nomear defensor. Ok? Uma outra coisa, atenção, a presença do advogado ela só vai ser imprescindível na hipótese de colaboração premiada. Tá? Nós temos o artigo 3º-C, parágrafo 1º, artigo 4º, parágrafo 6º, 9º, 14 e 15, todos a Lei 12.850 de 2013, dizendo que, em situação de colaboração premiada, em todas as fases, em qualquer etapa da colaboração premiada, desde a negociação até a assinatura do acordo, até depois na coleta dos depoimentos, em todas as fases, o colaborador tem que estar acompanhado de advogado. Então, se o delegado quiser fazer colaboração premiada, o sujeito, preso ou solto, suspeito ainda, indiciado, etc., ele tem que estar acompanhado de advogado. Aí é imprescindível a presença do advogado. Ok? E uma outra situação que a gente tem que trazer aqui, que gera muita dúvida, é o seguinte: o fato do advogado ter direito de assistir a seu cliente, ele tem direito de acompanhar as oitivas das outras pessoas, por exemplo, do condutor do flagrante, da testemunha, da vítima? Não. O Supremo Tribunal Federal, na petição 7.612, decisão do Supremo Tribunal Federal da segunda turma, 12 de março de 2019, decidiu que esse inciso 21 não dá ao advogado o direito de acompanhar as oitivas das outras pessoas no inquérito. Ele tem direito de acompanhar a oitiva do cliente dele. Agora, depoimento do condutor do flagrante, das testemunhas, das vítimas ou de outros presos que não são clientes dele, ele não tem direito de acompanhar petição 7.612 do STF. Tá ok? Agora, uma outra mitigação a essa inquisitividade, artigo 14A do CPP. Quando se tratar, artigo 14A do CPP, quando se tratar de policiais vinculados às instituições do artigo 144 da Constituição Federal, né? Até a lei fala nos casos de servidores vinculados às instituições do artigo 144 da Constituição Federal, que foi instaurado inquérito policial contra eles por uso de força letal de forma consumada ou tentada no exercício profissional, eles poderão constituir defensor, deverão ser, a lei fala citados, mas a citação é do processo, aqui deveria ser notificados ou intimados, né? Mas a lei fala citados. Então, por exemplo, um policial civil, um policial militar, um bombeiro, um policial penal, um policial rodoviário federal, um policial federal, um guarda civil municipal, que vier a ser instaurado contra ele um inquérito policial ou um IPM pelo uso de força letal, de forma consumada ou tentada no exercício da profissão, ele tem que ser, entre aspas, citado, é o termo usado pelo Código de Processo Penal, para que ele constitua defensor. E se ele não constituir defensor, no prazo de 48 horas, o delegado responsável pela investigação vai ter que intimar a instituição a que o investigado estava vinculado à época da ocorrência dos fatos, para que a instituição indique defensor no prazo, né, indique defensor para a representação do investigado. Então, olha só a situação. É servidor das instituições previstas no artigo 144 da Constituição? PF, PRF, PC, PM, bombeiro, Polícia Penal, Guarda Municipal. Foi instaurada uma investigação pelo uso de força letal no exercício profissional, uso de força letal consumada ou tentada, no exercício profissional, ele vai ter que ser, entre aspas, citado, ou seja, vai ter que ser informado da instauração pelo delegado responsável pela investigação, e se ele não constituir defensor, no prazo de 48 horas, a instituição a qual ele pertencia na época dos fatos será intimada pelo delegado responsável pela investigação para que a instituição providencie, então, a defesa para representá-lo
naquele inquérito, ok? E em regra, gente, quem vai defender vai ser a Defensoria Pública, se não tiver, a instituição vai ter que arcar com a defesa dele, artigo 14A. Então, é uma exceção também, uma mitigação a essa característica do inquérito ser inquisitivo. Uma outra característica muito importante do inquérito é que ele é sigiloso. O artigo 20 do CPP, do Código de Processo Penal, fala que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, todo inquérito ele é sigiloso, ou seja, esse sigilo é o que se chama sigilo externo, é o sigilo para todos, né? Para todos indiscriminadamente, ou seja, as pessoas não têm direito de ir lá e olhar aquilo que está sendo feito no inquérito, a não ser aquelas pessoas que têm interesse, como, por exemplo, Ministério Público, magistrado e o advogado ali do investigado, ok? Mas há um sigilo externo do inquérito que ele vai ser assegurado pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, porque ele é necessário à elucidação do fato e ao interesse da sociedade. Elucidação do fato por quê? Se todo mundo souber tudo que está sendo feito no inquérito, muito provavelmente esse inquérito não vai dar em nada. E, por outro lado, interesse da sociedade, por quê? Eu preciso preservar a imagem das pessoas envolvidas. Não só do autor, mas também da vítima e das testemunhas. Então, por isso, o inquérito, em regra, é sigiloso. Só que é o seguinte, esse sigilo externo, que está previsto aqui no artigo 20, ele visa, então, proteger a eficiência da investigação e a imagem do investigado, mas ele não se estende ao MP, ele não se estende ao juiz e o advogado, artigo 7º da Lei 8.906/94, inciso 14, ele tem direito de examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Ok? Então, o advogado ele tem direito de acessar os autos, tudo aquilo que está documentado, os autos do inquérito, mesmo sem procuração. Agora, atenção! Nos autos sujeitos a sigilo, está no parágrafo 10 do artigo 7º da Lei 8.906/94, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. É nessa linha também que vai a súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, aquilo que já está documentado, o advogado tem direito de acesso. Se os autos estão sujeitos ao sigilo maior, a um sigilo especial, como, por exemplo, um inquérito que investiga um crime de pedofilia, que tem imagens de crianças ou de adolescentes, um inquérito que investiga um crime de estupro, um inquérito em que há quebra de sigilo bancário, financeiro, fiscal, ou que há a interceptação telefônica, né, que invade muita privacidade, o advogado, para ter acesso a esses autos, precisará de procuração, porque isso visa preservar o próprio cliente dele, para que qualquer advogado não possa ver aquilo que está ali. Só o advogado do investigado, né, que tenha ali interesse naqueles fatos. Ok? Então, quando os autos estão sujeitos a um sigilo maior, como esses que eu trouxe aqui, né, um segredo de justiça mesmo, né, com imagens de estupro, com quebra de sigilo bancário, financeiro, fiscal, interceptação telefônica, etc., o advogado, para ter acesso, precisará estar munido de instrumento de procuração do seu cliente. Ok? Agora, atenção. Diligências em andamento, o delegado não é obrigado a mostrar. Olha o parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. É nesse sentido, inclusive, que o artigo 23 da Lei 12.850 de 2013, ele trata, né, que no caso de investigação contra a organização criminosa, em que o juiz ele decretar o sigilo, para ter acesso, não basta só a procuração. O advogado precisará de autorização do juiz que decretou o sigilo para ter acesso aos autos de inquérito, ressalvadas as diligências em andamento. Então, olha só, nós temos 3 níveis de sigilo. Primeiro, artigo 20 do CPP, todos os inquéritos têm sigilo
externo, ou seja, só os interessados é que podem ver o que está ali. Obviamente, quem está investigando, o MP, o juiz e o advogado do investigado, ok? Agora, quando eu tenho inquéritos com informações protegidas constitucionalmente, como, por exemplo, esses que eu citei já 2 vezes, vou citar pela 3ª vez, né? O inquérito que investiga pedofilia, o inquérito que investiga estupro, que tem imagens das vítimas, ou o inquérito em que houve quebra de sigilo bancário, fiscal, financeiro, interceptação telefônica. Como eu tenho aí um sigilo maior, para o advogado ter acesso, ele precisará da procuração para demonstrar que ele é advogado daquele investigado, e aí sim ele está devidamente documentado para poder acessar ali o seu representado. Isso visa proteger o próprio investigado, para que outros advogados que não têm interesse não vejam aquilo que está naquele inquérito, ok? Agora, quando se trata de inquérito que investiga a organização criminosa, se o juiz decretar o sigilo judicial, para o advogado ter acesso, o artigo 23 da Lei 12.850 de 2013 fala que ele precisará de autorização do juiz que decretou o sigilo, ressalvadas as diligências em andamento, porque diligência em andamento ele não vai ter acesso, ok? E, atenção, nós tivemos uma decisão do STF, na reclamação 25872, em que o STF disse que é excessivo o acesso de um dos investigados a informações de caráter privado de diversas pessoas que não diz respeito ao direito de defesa dele no RIF. O que é isso, gente? Isso aqui é o seguinte, é um inquérito da Polícia Federal que tinha um relatório de inteligência financeira que foi fornecido pelo COAF. E lá havia informações financeiras de dezenas de pessoas. E o advogado queria ver tudo. O delegado federal falou assim, não, eu só mostro a parte que interessa à sua defesa. Eu não vou mostrar de todo mundo. O advogado falou, não, mas eu quero ver tudo que eu tenho direito a ampla, a tudo aquilo que está documentado. E o Supremo falou assim, olha, a súmula vinculante não abrange isso. É tudo aquilo que está documentado em relação ao interesse da sua defesa. Então, você, advogado, não tem direito de ver as informações financeiras de todas as pessoas, porque essas informações vão além do seu interesse da defesa, você vai ver só ali a do seu cliente ou de um eventual comparsa dele, não vai ver de todo mundo. Então, tem essa decisão do STF, entendendo que no caso de relatório de inteligência financeira, né, o RIF, é excessivo o acesso de um dos investigados a informações de caráter privado de diversas pessoas que não digam respeito ao direito de defesa dele, ok? Então, informação importante para vocês aí. Bom, outras características. O inquérito é dispensável, ou seja, se o MP ou o querelante conseguirem reunir as condições da ação penal com base em outras peças de informação, pode ser exercido ali o seu direito de acusação. O MP pode oferecer a denúncia, por exemplo, conforme diz o artigo 39, parágrafo 5º do CPP, o MP dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Ou seja, imagine que a vítima fez uma representação e já apresentou ali os elementos necessários para a demonstração das condições da ação penal e formação do opinião delicti pelo parquê. Ele pode oferecer denúncia com base naquilo, não precisa do inquérito. Imaginemos, por exemplo, que a Receita estadual ou municipal ou federal apresentem lá uma representação fiscal para fins penais e nessa representação fiscal já demonstre que houve a constituição em definitivo do crédito tributário e quem foram os responsáveis pela sonegação, por exemplo. Então, neste caso, está clara a materialidade do crime e as circunstâncias e a autoria. Precisa do MP requisitar a instalação de inquérito? Não precisa, ele pode denunciar com base naquela representação fiscal para fins penais que é instruída com o procedimento administrativo fiscal. Pode oferecer denúncia com base naquilo. Uma comissão parlamentar de inquérito que faz uma investigação muito boa, um relatório muito bom, manda para o MP. Ele pode denunciar com base naquilo? Pode. Ok? O MP pode denunciar com base na sua própria investigação? Pode também. Ok? Então, o inquérito policial é dispensável, ou seja, a denúncia ou a queixa podem ser oferecidas se houver ali a demonstração
das condições da ação penal e a formação do opinião delite do MP ou o querelante entender ali que dá para oferecer a queixa com base naquilo, pode ser exercida a ação penal com base em outras peças de informação diferentes do inquérito. Portanto, o inquérito ele não é imprescindível, ele é prescindível e, portanto, dispensável. Tá? Agora, ele é indisponível, significa que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Tá? O arquivamento dos autos de inquérito policial depende lá do que dispõe o artigo 28 do CPP. Né? A gente tinha uma forma anterior e temos uma forma atual que a gente vai ver no segundo tempo dessa aula. Beleza? Uma outra característica é que o inquérito é escrito, ou seja, formal. Obviamente, né, o artigo 9º fala que todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso rubricadas pela autoridade. Nós estamos em um mundo totalmente digital hoje, e neste mundo totalmente digital nós temos já inquéritos digitais. Tá? Mas, então, essa questão do escrito, a gente dispensa essa questão aqui de datilografada, essas coisas, e entende como o inquérito ser escrito significa que as características de que o inquérito é formal, as coisas têm uma forma, né? Nós temos redução a termo, nós temos portaria para instaurar inquérito ou auto de prisão em flagrante para instaurar inquérito, nós temos despacho, nós temos termos de declarações, de depoimento, de interrogatório, né? Nós temos ofício, nós temos relatório, né? Temos uma série de formas. Então, a característica dele ser escrito significa que ele é formal. Ainda que eletrônico, ele é escrito e ele é formal. Ignora só essa parte aí do século passado, da questão de datilografia, etc. e tal, né? Porque nós estamos num mundo muito mais moderno. Tá? E, por fim, outras duas características, oficialidade e autoritariedade, significa que o inquérito é conduzido por órgão oficial do Estado e presidido pela autoridade pública, que é o delegado de polícia. Bacana? Beleza? Show de bola? Bom, para a gente fechar aqui esse primeiro tempo, vamos só falar um pouquinho do início do inquérito. Tá? O inquérito ele pode ser iniciado de ofício pelo delegado de polícia, ou mediante requisição do juiz, ou requisição do MP, ou requerimento do ofendido. Ok? Ou ainda pode acontecer de qualquer pessoa do povo dar notícia de uma infração penal para o delegado e este, verificada a procedência da informação, se ela for verossimilhante, ele instaura o inquérito também. Tá ok? Então, vamos lá. Inquérito instaurado de ofício, artigo 5º, inciso 1, é quando a gente tem a chamada notícia crimes de cognição imediata ou direta ou espontânea. É quando o fato criminoso chega ao conhecimento do delegado e o próprio delegado instaura de ofício. Tá? Então, imagina, cidade do interior, o delegado sai à rua, vê um crime acontecendo, ele mesmo, sei lá, esbarra com um cadáver, e aí ele próprio instaura um inquérito de ofício para apurar quem que provocou aquela morte. Então, ele teve uma notícia crimes de cognição imediata, direta ou espontânea, ou seja, a informação da infração penal chegou diretamente para ele. E aí, ele de ofício instaura o inquérito. Pode acontecer, por exemplo, o delegado vê pela imprensa a prática de uma infração penal que é competência, que é de sua atribuição investigatória, e aí ele de ofício instaura. Então, chegou ao conhecimento dele, ele instaura de ofício. Ok? Vale lembrar que crime eleitoral, antes isso só podia acontecer em instauração de ofício se fosse flagrante, isso mudou com a resolução TSE 23.640, de 29 de abril de 2021. Então, mesmo crime eleitoral, ainda que em uma situação não flagrencial, o delegado agora pode instaurar um inquérito policial de ofício. Tá? Então, de ofício é quando o fato chega ao conhecimento do delegado, diretamente, ele instaura o inquérito policial. Agora, mediante requisição do juiz ou do MP, também, aí a gente tem a chamada notícia crimes de cognição imediata ou indireta ou provocada, é quando uma outra autoridade dá esse conhecimento ao delegado, no caso aqui o juiz ou MP. Há quem discuta que o juiz não pode requisitar a instauração de inquérito, que isso não foi recepcionado pela Constituição, mas nós temos, na resolução do TSE 23.640 que eu citei, que é de 2021, a possibilidade do juiz eleitoral determinar a instauração de inquérito eleitoral, e nós temos no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 21, inciso 15, também a possibilidade, né,
do próprio ministro ou relator no Supremo determinar a instauração de inquérito. Então, se o ministro Supremo pode determinar a instauração de inquérito, se o juiz eleitoral pode determinar a instauração de inquérito, fica um pouco estranho falar que só o juiz não poderia requisitar a instauração de inquérito, só essa parte, só aí que não teria sido recepcionado. Então, cai um pouco por terra esse argumento, mas ele existe. Tá? E pode haver ainda o requerimento do ofendido. O requerimento do ofendido é a chamada delatio criminis postulatória, em que há comunicação do crime e requerimento de investigação ao mesmo tempo. Então, quando o ofendido requer a instauração de inquérito, eu tenho a chamada delatio criminis postulatória, em que o ofendido, de um lado, comunica o crime e, de outro, requer a investigação. E, neste caso, atenção, o requerimento do ofendido, caso o delegado indefira o requerimento de abertura de inquérito que foi requerido pelo ofendido, cabe recurso para o chefe de polícia, artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Essa informação é importante. Tá? E se o MP requisitou a instauração de inquérito e o delegado não instaurou, isso é desobediência? A jurisprudência entende que não há desobediência. Agora, o delegado tem que justificar, porque se ele não justificar, isso pode incidir lá, por exemplo, em improbidade administrativa, ele tem que justificar. Lembrando que a requisição que for abusiva, por exemplo, requisitar a instauração de inquérito com base em denúncia anônima, o delegado não vai instaurar, ele vai fundamentar que não se instaure inquérito com base em denúncia anônima e ele não vai instaurar, ele vai mandar fazer a verificação da procedência da informação, ok? É o que está no artigo 5º, parágrafo 3º, né? Quando houver uma delatio criminis simples, ou seja, quando eu tiver uma notícia dada por qualquer pessoa do povo, né, o que o delegado vai fazer? O delegado vai mandar que seja feita a verificação da procedência das informações. E aí, se aquela denúncia anônima, aquela notícia trazida por um terceiro, ela for verossimilhante, aí sim, com base nela, o delegado vai instaurar inquérito. Então, em caso de notícia dada por terceiro ou denúncia anônima, o delegado não vai instaurar inquérito de cara, não. Ele vai mandar fazer a VPI, a verificação da procedência das informações. E se ela for procedente, aí sim, ele instaura o inquérito. Se não for, ele não instaura. Então, a mesma coisa, o MP requisitou a instauração de inquérito com base em denúncia anônima. O delegado vai instaurar? Não. Por quê? Porque o fundamento é a denúncia anônima. Então, o delegado vai fazer a VPI. Só há duas situações em que se pode instaurar inquérito com base em denúncia anônima. Quando é que ocorre isso? Quando o documento em questão tiver sido produzido pelo acusado ou constitui o próprio corpo de delito. Exemplo, bilhete de resgate no crime de extorsão mediante sequestro, cartas que evidenciam a prática de crimes contra a honra, cartas que corporificam o delito de ameaça, documentos que materializam o crime de falsidade. Tá? Então, fora isso, não se instaura inquérito com base em denúncia anônima. Só para a gente fechar aqui, se for caso de prisão em flagrante, o inquérito vai ser instaurado por auto de prisão em flagrante. Se não houver situação flagrancial, o inquérito vai ser instaurado por portaria. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, o artigo 5º, parágrafo 4º, exige para a instauração de inquérito que haja essa representação. Se o crime for de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, para a instauração de inquérito tem que haver essa requisição do MJ. Então, no crime de ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do MJ, o inquérito não pode ser instaurado sem a representação ou sem a requisição do MJ, conforme o caso. E nos crimes de ação privada, atenção, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, por exemplo, né, se eu tiver aquele crime lá do Código Penal, vamos abrir aqui o nosso Código Penal. Isso aqui pode ser aquela pegadinha de prova boa de fazer, né? Vamos abrir aqui o nosso Código Penal. Estamos abrindo aqui. Vamos abrir aqui o artigo 236 do Código Penal, né? O crime de induzimento ao erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236, contrair casamento induzido em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado
e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anula o casamento. Presta atenção no que está em azul. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Ou seja, esse aqui é um crime de ação penal privada personalíssima. Só o contraente enganado é titular da ação penal. Então, neste caso, só o contraente enganado pode requerer a instauração do inquérito policial. Ok? Então, isso seria uma pegadinha de prova. Se o contraente enganado morrer, é a única causa distintiva da punibilidade por morte da vítima. O contraente enganado morrer, ninguém vai poder processar o autor do crime 236. Tá? Então, o crime do artigo 236 do Código Penal é um crime de ação penal privada personalíssima. Só o contraente enganado pode intentar essa ação penal. Então, portanto, com base aqui no artigo 5º, parágrafo 5º, neste caso do artigo 236, só o contraente enganado pode requerer a instauração do inquérito policial. Em outros crimes de ação penal privada, quem vai poder requerer a instauração de inquérito é a vítima ou seu representante legal, ou em caso de morte ou ausência declarada dessa vítima, o cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Tá? Agora, no caso do 236, ação penal privada personalíssima, só o contraente enganado. E se a gente tiver uma infração de menor potencial ofensivo, artigo 69 da Lei 90/99, termo circunstanciado de ocorrência será aplicado. Bacana? Vamos fechar aqui este bloco. No próximo bloco a gente continua com mais inquérito policial e investigação penal para você.